E aí, pessoas? Quem já me conhece sabe que eu realmente sou multitarefas, faço um monte de coisas e uma das coisas que eu mais escuto é: Patrícia, como é que você dá conta de tanta coisa? E a resposta para isso é muito simples, porque é priorização. A nossa cabeça trabalha naturalmente com o mecanismo de fila. É muito comum que você receba uma demanda e já sai fazendo aquela demanda ou coloque ela imediatamente na fila após essa que você está fazendo. A gente tem que exercitar um mecanismo de priorização para você reorganizar as coisas nessa fila. Uma teoria que eu gosto muito de aplicar na minha vida e com a minha equipe, sempre falo delas quando a gente faz treinamento sobre gestão do tempo e produtividade, é a matriz de Eisenhower, que nada mais é do que você desenvolver um raciocínio de olhar para as coisas sob o ponto de vista da sua importância e da sua urgência. E é muito legal a gente lembrar também que geralmente as coisas urgentes são as coisas importantes que não foram feitas no tempo adequado. Aí elas se tornaram urgentes e você agora tem que sair correndo para fazer no menor tempo possível. Exercite por alguns dias você fazer a sua listinha de coisas para fazer, ou quando alguém te pede alguma coisa, você anotar de alguma forma, mas olhar para essa listinha com esse foco de prioridade. O quanto isso é importante e o quanto isso é urgente. Olha aqui na matriz como é que fica esse raciocínio e o que é que a gente faz com as coisas conforme elas se classificam dentro dessa matriz. Quando você tem uma coisa muito importante e muito urgente, não tem dúvida, você tem que tirar todo o resto da fila e colocar isso no topo para fazer agora. A gente tem aqui 4 quadrantes e um código aí que funciona muito bem. Então, quando eu vou passar uma tarefa para alguém, já falo, ó, Q1 aqui, gente, tal coisa. As pessoas já sabem que, assim, tem que largar o resto e fazer na hora. Quando eu vou passar uma coisa e elas sabem que elas podem se programar para fazer num tempo adequado, eu já falo, ó, isso aqui é um Q2. E aqui ainda tem o Q4, que sabe aquelas coisas, as distrações, aquelas coisas que a gente pode eliminar e não precisa fazer? São coisas que, além de não serem urgentes, não são importantes. E se a gente observar que tem muita coisa na nossa rotina que toma a nossa atenção, consome o nosso tempo e, na verdade, a gente deveria eliminar. Quer ver um exemplo bem legal? As notificações. Quando você tem notificações ativadas, né, notificações por som, notificações por mensagem, aquilo fica gerando interrupções na sua atenção o tempo todo. Então, quanto mais a gente puder eliminar esse tipo de distração, melhor. Quer ver um outro tipo de distração bem importante? Algumas pessoas têm um perfil de serem muito detalhistas e perderem muito tempo com coisas que, na verdade, não vão agregar no resultado final da atividade. Sabe quando você delega uma atividade para alguém ou pede para alguém fazer uma planilha e a pessoa fica lá e faz a planilha com os dados que você precisa, mas ela gasta um tempão fazendo formatações adicionais, configurando a cor, arrumando isso, aquilo, coisas que, assim, dependendo da situação, não vai fazer diferença nenhuma, mas aquele tempo é precioso e ficou aplicado ali. Quando você perceber na sua equipe perdendo muito tempo com detalhe, Q4. Quem trabalha comigo já sabe. Se eu disser assim, Q4, a pessoa já sabe que ela pode abandonar isso e focar porque ela está se distraindo ou desviando a atenção daquilo que realmente precisa. Se você fizer uma análise da forma como você investe ou gasta o seu tempo ao longo do dia, pensando na matriz de Eisenhower, o que era importante versus o que era urgente, você vai perceber quanto desperdício, quanto Q4 tem na sua vida. E eu gosto muito de usar isso na minha vida pessoal também. No fim de semana eu vou fazer isso. Se você fizer essa lista, você vai iniciar o dia naturalmente tentando fazer na fila, né? Esse pensamento de entrou, saiu. Mas é legal olhar para tudo isso e trazer para o topo da fila aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você quer ou você gostaria. Então, utilize o seu tempo para fazer antes aquilo que você precisa fazer. Aquilo que, se der tempo, você fará, vai ficando para o final da fila. E aí, caso não dê tempo, aconteça algum imprevisto, não tem problema, ele não vai gerar prejuízo para você. Mas se você for ocupando o seu tempo para fazer as coisas exatamente da forma como você for pensando, é muito provável que em algum momento vai acontecer de o dia acabar, você perder o prazo com uma coisa que você precisava fazer, mas não fez, porque gastou tempo fazendo coisas que você queria fazer, mas não precisava. À medida que você vai incorporando no seu hábito essa visão de priorização, a sua cabeça já começa a funcionar naturalmente nesse sentido e as coisas vão se organizando numa fila reordenada aí por prioridade naturalmente. E você vai deixando coisas aí que realmente não são tão relevantes para você conseguir executando e entregando mais resultados com coisas relevantes, coisas que fazem diferença para você. Outra dica muito legal para você conseguir trabalhar melhor a priorização é: não deixe acumular coisas pequenas.
Quando você recebe uma demanda, seja na vida pessoal, você tem que fazer uma coisa em casa ou aí no seu trabalho, e essa coisa é pequena de fazer, gasta alguns minutos, vai lá e resolve de uma vez, não deixa ela ficar aí na sua lista, acumulando e aumentando a sua torre de afazeres por uma coisa que é pequena. Então, esta visão de complexidade também é uma avaliação rápida do quão complexo é realizar alguma coisa. Já elimina, vai lá, resolve, faz uma vez, não adia. O fato de ficar acumulando aí na sua fila só vai te gerar ansiedade e vai piorar tudo. Espero que essas dicas façam sentido para vocês. Beijo, tchau!